Bom dia, minha gente! Hoje a gente vai descobrir como desenvolver a sua segurança. Então, se de alguma forma tu te sente aí uma mulher, uma profissional insegura, hoje a gente vai entender como que você pode mudar isso definitivamente. Quando você entender o que te torna uma mulher segura, a gente não volta mais para aquele lugar. Bom dia, Denise! E eu sei que muitas vezes tu tá aí, inclusive incentivando outras mulheres a demonstrarem segurança, a fazerem o que precisa ser feito, mas lá no fundo, tu mesma se sente muito insegura. E esse teu sentimento aí de se sentir muito insegura acarreta em inúmeros outros problemas que acabam te travando e te impedindo de crescer. A questão é, a única maneira de você se sentir segura é quando você começa a agir e não antes disso. Só que daí sempre tem aquele pensamento que te sabota e muito, que fala assim pra ti: estuda um pouco mais disso daqui pra te se sentir segura e fazer o que tu precisa fazer. Ou faz mais esse curso aqui, que aí tu vai te se sentir segura e aí tu vai lá e faz. Não é assim que acontece? O que talvez tu não saiba, mas que a partir de hoje tu nunca mais vai cometer esse erro, é que segurança não vem do nosso emocional. Como assim? Até agora eu entendi que eu tinha bloqueios emocionais e esses bloqueios me impediam de agir. E sim, isso é verdade. Os nossos bloqueios, os registros que a gente tem na nossa memória, sim, eles produzem reações no corpo que nos impedem de agir. Porém, a segurança não vai vir de tu entender isso. A segurança vai vir de tu agir. E quando tu entender isso na prática e treinar isso na prática, não só tu vai mudar os teus resultados, como tu vai completar o teu processo de desbloqueio. Porque entender, ter aqueles insights, ter aquelas viradas de chave em relação a isso, sim, são uma boa parte do caminho, mas o que vai selar e transformar a tua vida é tu ir pra ação, independente do que tu está sentindo. Segurança, ela é que nem um músculo. A gente precisa treinar ela. E a gente treina ela como? Provando pra gente mesmo que a gente é capaz de fazer as coisas. Então, segurança não é emocional. É prática, é treino. E hoje eu vou te mostrar como é que a gente vai construir isso de uma maneira que vai funcionar pra ti. Aí eu te pergunto, tu já reparou? Bom dia, Daia! Tu já reparou que quanto mais tu espera essa segurança chegar, mais parada e mais insegura tu se sente e tu fica? É ou não é assim? Tem várias histórias aqui sempre, né, pra contar pra vocês. Mas vamos imaginar uma mulher, uma profissional, uma terapeuta, que ela se sentia muito insegura para cobrar. E aí, depois de conversar muito, né, explicar, de ela entender o porquê que ela se sentia assim, eu disse para ela: como que tu quer ter segurança
antes de fazer justamente o que vai te gerar segurança. E ela ficou pensando. Qual que é a questão aqui? Ó, se eu, usando o exemplo dela, mas eu vou te dar outros. Se eu sou terapeuta, e terapeuta, principalmente lá no início, tem aquela questão de medo de cobrar. É como se cobrar fosse algo errado. Por um conceito que foi instalado aí de que ajudar tem que ser de graça. E não, é a tua profissão, não é uma ONG. Começamos por aí. Sim, tu precisa cobrar, óbvio que tu precisa cobrar. E aí naquela coisa de lá no início, logo que ela se formou, fazer alguns atendimentos gratuitos para treinar o atendimento, deixou ela ali naquela situação de não conseguir avançar para começar a fazer sessões e cobrar, por exemplo. E aí ela tinha essa insegurança muito grande, mas e aí a pergunta que eu trago para essa questão, e eu trago para qualquer outra questão que tu tenha aí que tu te sinta insegura, como que você vai ter segurança antes de fazer justamente o que vai te trazer, vai te gerar essa segurança? E é treino. Então eu preciso começar a cobrar as primeiras sessões. Vai ser desconfortável? No início vai ser desconfortável, tu precisa treinar isso. E aí aqui eu trago outro exemplo, que é muito comum aqui. Eu quero muito fazer live, eu quero mostrar meu trabalho, eu quero falar tudo que eu sei para ajudar outras pessoas. Só que eu ainda não me sinto segura para fazer live. Só que o que vai te tornar segura para fazer live é justamente fazer as tuas primeiras lives. Como é que tu vai te tornar? O que nos torna segura? Quando a gente treina algo, a gente aprende algo, a gente se torna segura naquilo. Enquanto eu não fizer aquilo, não tem como eu ter segurança. Isso vocês têm que gravar na mente de vocês. Quando eu comecei fazendo lives, era horrível. Eu era muito insegura. Eu tinha medo de errar, tinha medo de não saber o que falar. Tudo vinha na minha cabeça. Por quê? Porque eu nunca tinha feito live. Hoje fazer live pra mim é algo muito natural. Eu tenho uma segurança que antes eu não tinha. Por quê? Treino. Eu treinei, fiz várias, eu comecei a fazer live todos os dias. Eu enfrentei o desconforto. Eu dei 2 exemplos aqui pra vocês, mas vocês podem usar pra tudo na vida de vocês. Vou trazer mais um, que repete muito aqui. Tenho insegurança em atender. A impressão que eu tenho é de que eu vou atender a pessoa e ela não vai ter resultado. Por que que tu sente essa insegurança? Porque tu ainda não está atendendo pessoas. É no processo que tu vai entender. E uma coisa que eu digo aqui pra ti, independente da insegurança que tu tenha. 2 pontos. O primeiro é que a única coisa que vai te tirar dessa insegurança é o treino. A segunda, que muito mais importante do que qualquer formação que tu tenha, do que qualquer técnica aí que tu saiba, é que tu tenha disposição. Se tu tiver disposição e aceitar ser uma iniciante e aprender a fazer aquilo que tu ainda se sente segura, deu. Acabou. É isso. E aí quando a gente fala de bloqueio emocional, ok, pode ser que tu tenha um bloqueio em cobrar mais caro por questão de merecimento, em se expor, então fazer uma live é muito difícil. E tudo isso a gente tem que considerar sim. Porém, não existe curar uma dor sem passar pela dor. Então, se o teu problema de insegurança, por exemplo, para fazer uma live, é que tu tem problemas ali de se expor, tu só vai curar a exposição se expondo. E esse enfrentar a dor de se expor e repetir isso várias vezes vai te trazer a segurança que tu busca. Em preparo. Só que não é no preparo que a gente precisa buscar. Aliás,
Tu pode até buscar a segurança no preparo, mas tu não vai encontrar. Não é estudando mais, não é fazendo os cursos, não é estudando mais sobre atendimento, não é estudando mais sobre venda, não é só, né? Não é só estudando e querendo fazer algo. É estudar, sim, entender os bloqueios que tu tem, sim, é importante, mas o que vai definir os teus resultados é tu agir, é tu ir pra ação, tu ir pro movimento, tu repetir muitas vezes aquilo e treinar. É que nem a musculação, né? O músculo, ele é algo que, eu, por exemplo, não tenho músculo no braço, tá? Molinho aqui. Tô precisando, inclusive, reforçar isso. Como é que eu faço isso? Vai ser na primeira vez que eu for lá pra academia treinar meu braço? Não vai. Na segunda? Ainda não. Eu vou ter que treinar várias vezes para fortalecer esse músculo. A tua insegurança aí, independente no que é a mesma coisa. Vai ser treino, fazer, repetir. É isso que vai te trazer segurança. E aí existem alguns mitos que é o que confundem aí a tua cabecinha e que tu olha e pensa que é incapacidade, quando na verdade é de fato falta de prática. Quais são esses mitos? 1. Medo. Tu não tem medo de fazer uma coisa. Te falta habilidade, te falta ter feito algumas vezes para te perder esse medo. Insegurança. Tu acha que é porque tu não sabe, e não é, é porque tu não está praticando o que tu já sabe. A falta de segurança é igual à falta de repetição. Deixa eu errar. Daqui a pouco eles acabam. É o vizinho passando ali com uma máquina na frente de casa. Então, entendam, medo é diferente de falta de habilidade. Insegurança é diferente de não saber. Falta de insegurança é igual a falta de repetição. É como uma fórmula matemática. E eu, inclusive, anotaria isso. Bom dia, Lu. Escreve aí, anota isso que eu falei. Medo é diferente de falta de habilidade. Insegurança é diferente de não saber. E falta de segurança é igual a falta de repetição. Quando eu tenho medo, não é que me falta habilidade para ter coragem, falta ir lá e enfrentar mesmo. Quando eu tenho insegurança, não significa que eu não sei, significa que eu não estou colocando em prática o que eu já sei. E falta de insegurança é falta de repetição, é falta de treino, é falta de fazer várias vezes aquilo que tu quer te tornar segura. Se tu quer te tornar segura em vendas, por exemplo, o que tu precisa? Estudar vendas é importante? É importante, só que tu precisa aplicar o tanto que tu estuda. Então tu precisa treinar, tu precisa ir para o campo de batalha, tu precisa vender. Senão tu nunca vai treinar isso e tu nunca vai se tornar boa nisso. O que vai te fazer se tornar boa é o treino, é errar, é ajustar, é entender. Tá, eu estudei, eu tô praticando, mas eu ainda não tô conseguindo vender. O que eu tenho que melhorar aqui? O que eu tenho que aprender aqui que eu ainda não aprendi? O que eu tenho que entender que eu ainda não entendi? Ou, não tô conseguindo sozinha, eu vou ter que buscar ajuda de alguém que tenha experiência nisso para entender aqui, me mostrar onde é que eu tô errando. E treinar, repetir, fazer de novo. Quando tu vê, tu tá segura e vendendo como se fosse algo que tu fez a vida inteira. Enquanto tu não ir pro treino,
Não vai ser assim. Tu vai continuar se sentindo insegura e pior, se enganando de que um dia, com muito estudo, com muito conhecimento, essa insegurança vai passar. E não. Inclusive eu já fiz uma live aqui falando sobre isso. Quanto mais tu estuda, mais conhecimento que tu tem e tu não aplica, mais insegura tu fica. Tu tem que aplicar, ou melhor, estudar o tanto que tu tem a capacidade de aplicar. E às vezes é muito melhor tu estudar bem pouquinho e aplicar esse pouquinho do que tu ficar estudando e não aplicar nada. Isso vai te fazer ficar muito mais insegura ainda. E entenda uma coisa, escreve aí. Eu vou dizer uma frase aí, eu quero que tu escreva aí. Você não precisa ser boa agora. Você precisa estar em movimento agora para se tornar boa. Então eu quero que tu escreva desse jeito. Eu quero que tu escreva aí na primeira pessoa. Eu não preciso ser boa agora. Eu preciso entrar em movimento agora para me tornar boa. Eu quero que vocês escrevam e deixem essa frase visível. Eu vou repetir, porque se tu não escreveu, eu quero que tu escreva. Eu não preciso ser boa agora. Eu preciso entrar em movimento agora para me tornar boa. E outro ponto muito importante aqui, que vocês ignoram, é respeitar a etapa que tu tá. Insegurança é algo natural em qualquer fase que tu estiver ali para avançar. É algo que eu nunca fiz, é algo novo, é algo que eu vou começar, vai ter insegurança. Então não tem como tu exigir segurança de si mesmo. Agora, exigir segurança de si antes da prática, aí é sabotagem. Entende assim? Vou começar algo novo aqui. É normal eu estar insegura. É natural que eu esteja insegura. Ok, o que eu vou fazer para combater essa insegurança? Vou começar mesmo me sentindo insegura e vou treinar, fazer de novo. Até que eu fique boa e que essa insegurança vá embora. Quer uma prova viva? Eu já dei várias vezes esse exemplo, mas eu vou dar de novo, porque é verdade. Quando eu comecei a fazer live, eu era totalmente insegura. O que eu fiz? Exatamente isso que eu tô ensinando aqui pra vocês. Eu aceitei que eu era iniciante em fazer live. Eu me sentia insegura, fiz me sentindo insegura mesmo. Repeti, treinei. Hoje, essa insegurança não existe mais. Simples assim como uma conta matemática. Fácil? Não, porque não vai ser confortável lá no início. Mas não existe outro caminho. E eu preciso que tu entenda isso. Que tu tenha essa clareza e que tu aceite pagar esse preço. Para te chegar em qualquer lugar que tu quiser, tu vai ter que passar por esse desconforto. Inclusive, treinar esse desconforto vai te levar para lugares muito maiores. Sabe por quê? Porque tu vai ter vários degraus para subir. Cada degrau vai te trazer um momento inicial de segurança, que é natural. E que tu vai saber, ok, agora que eu vou me sentir insegura, é algo novo, é algo que eu nunca fiz, é algo maior. Eu vou passar por essa insegurança, eu vou entender, eu vou treinar, eu vou fortalecer esse músculo para continuar crescendo. E cada degrau que tu for subir, tu vai ter essa fase. Então, isso vai passar? Não. Isso vai ser aprendido a passar. Tu precisa aprender a passar por essa insegurança todas as vezes que ela vier. E ela vai vir várias vezes. E que bom. É sinal de que tu está crescendo, de que tu está buscando coisas novas, tu está buscando crescer, evoluir. É para isso que a gente está aqui. Então, a insegurança, ela não pode te paralisar, ela tem que te impulsionar para entender que tu está crescendo, evoluindo e se tornando boa em algo. Em que tu quer te tornar boa?
treina, faz de novo. E quando tu disser assim, eu não sei fazer isso, eu quero que tu pense assim: quantas vezes eu já fiz isso pra concluir que eu não sei? Tu só pode dizer que tu não consegue ou que tu não sabe fazer algo se tu já tentou, treinou 100 vezes e ainda não te tornou boa nisso. Aí tu vai ter que entender aí onde é que tu tá errando. Mas é impossível. É impossível. Não tem como, gente. Então, essas falas aí que tu mesma te conta, essas mentirinhas de que tu não consegue, de que tu tem medo, de que tu é insegura, tu vai ter que eliminar elas provando o contrário. Provando o contrário. Tô insegura? Ok, vou fazer mesmo, me sentindo insegura, porque eu sei que o que vai me tornar segura e boa nisso daqui é enfrentar essa etapa inicial, que é natural, que todo mundo vai sentir. E repito, isso vai se repetir sempre na vida de vocês. Ontem eu comentei na live que eu estou num momento, eu não vou dizer de insegurança, porque eu já treinei tanto isso que hoje eu entendo que não é insegurança, é algo novo que tá acontecendo aqui. Inclusive, tu vai até mudar a tua visão em relação à insegurança. Porque se tudo que te faz ali sentir um frio na barriga, tu vê como insegurança, hoje, ok, natural. Mas de tanto treinar isso, vai chegar num momento da tua vida que tu não vai mais ver isso como uma insegurança. Eu tô num momento assim, e eu não consigo ver ele como insegurança, mas lá atrás eu sei que eu veria como uma insegurança. Eu tô vendo como um momento de crescimento. Eu tô com aquele frio na barriga, eu tô subindo degraus maiores aqui, e graças a Deus por isso. Inclusive, tô muito feliz com isso. Vocês podem ver no meu semblante. Acredito que até o meu olho tá brilhando mais essa semana. Mas eu tô com frio na barriga. Por quê? Eu tô fazendo algo desconfortável, mas que é para o meu crescimento. Então, eu tô passando por uma etapa nova de crescimento, de novos lugares, novas pessoas, novos contatos, novos investimentos. Investimentos maiores. Investindo mais alto em mim, no meu conhecimento, na minha carreira, no meu negócio. E isso é muito bom, sinal de que estou crescendo. Só que, gente, é desconfortável. Eu tô passando pelo desconforto com um sorriso no rosto. Por quê? Porque eu treinei muito isso, sabe? A musculatura de passar por esses momentos de mudança de fase é algo que eu treinei, porque eu me desafiei várias vezes a passar pelas que eu já passei. E tu vai chegar nesse momento também. Então eu preciso que tu entenda isso, tenha essa clareza e não deixe mais que isso te paralise. Uma mulher segura não é a mulher que vai sem tremer. É aquela que, apesar de tremer, ela vai. Sabe quando tu vai subir no palco e treme a perna pra subir no palco? Acho que todo mundo, quando sobe no palco, treme a perna. Uma mulher segura não é aquela que não vai tremer a perna. A mulher segura é aquela que vai mesmo com a perna tremendo. E eu quero que tu passe assim pelas fases que tu tem aí pra passar na tua vida. Independente do momento que tu tá, tem um degrau ali pra te subir que vai tremer a perna. Eu preciso que tu vá mesmo com a perna tremendo. E eu posso te garantir que vai valer muito a pena. Tu vai te agradecer tanto por isso, tu vai se sentir tão bem por isso e ainda vai ter resultados com isso. Olha que incrível. Então existe a dor de continuar no lugar que tu tá, se sentindo insegura, fraca. E existe o lugar de enfrentar isso e ir para outros lugares maiores. E, de novo, entenda que nunca vai parar de acontecer isso na tua vida. Tu sempre vai ter que passar por momentos que a perna vai tremer. Mas entender que tu precisa ir com a perna tremendo. E isso vai te fortalecendo num tanto, gente, num tanto, que é como eu falei pra vocês.
Talvez, se eu tivesse que tomar as decisões que eu estou tendo que tomar nesse momento na minha vida, se fosse algum tempo atrás, eu ia fazer chorando. Hoje eu tô fazendo sorrindo. Eu tô passando por desconforto e tô feliz. Eu sei que eu tô crescendo. Eu sei que tudo que eu tô buscando pra mim vai trazer outras pessoas juntas. Então as minhas alunas, as minhas mentoradas, todas elas se beneficiam com tudo isso que eu tô fazendo. Eu tô investindo, eu tô aprendendo mais, eu tô indo pra lugares que eu ainda não fui. E isso me traz conhecimento, experiência. Me traz campo de batalha para fazer quem me acompanha, quem está comigo, crescer ainda mais. E é por isso que eu tô aqui. A gente nunca vai parar de crescer. Vocês nunca vão parar de crescer. A perna nunca vai parar de tremer. Só que tu precisa ir com a perna tremendo. Eu só preciso que tu entenda isso. Então vamos lá. Segurança é igual a ação mais repetição mais treino. Anota isso também. Segurança não é conhecimento, não é saber mais. Segurança é igual a ação mais repetição mais treino. Então tu precisa, para ter segurança, entrar em movimento, repetir isso, treinar isso. E no caminho tu vai ajustando o que for necessário até chegar no resultado que tu quer, até acertar, até fazer da maneira que é a maneira excelente. Que tu vai chegar lá, não tem como não. Só não pode desistir. Quando tu faz esse movimento de entrar em movimento, que é a ação, repetir essa ação, treinar isso, o que vai acontecer aí em ti? Olha a mágica, que não é mágica nenhuma, né, gente? A ação vai criar evidências no teu corpo. A repetição vai criar familiaridade. Essa familiaridade cria segurança. E a segurança cria autoridade. E tu te torna uma mulher segura em que as pessoas vão confiar em ti. Querem que eu repita isso aqui? Gente, eu anotaria isso aqui. É que nem uma continha matemática, tá? Coloca aí. Segurança é igual ação mais repetição mais treino. Esse movimento vai fazer com que no teu corpo, nas tuas ações, no teu comportamento aconteça o seguinte. A ação, que é a fórmula mágica ali, com a fórmula matemática que eu falei primeiro. Esse movimento, essa ação vai criar evidência. Então, ação cria evidência. Anota aí. Ação cria evidência. A repetição cria familiaridade. A repetição e o treino, né? Cria familiaridade. Lembra que tudo que é familiar o meu cérebro repete? A familiaridade cria segurança. Eu acostumei com isso, não é mais novo para mim, agora eu me torno segura. E essa segurança cria autoridade. Agora, além de ser segura, eu passo segurança para as pessoas e as pessoas confiam em mim. Então eu vendo mais, eu tenho mais cliente, eu faço mais contatos que vão me trazer oportunidades. Quem age mais teme menos. Quando tu começa a agir, até o medo se esconde. As 3 inseguranças mais fortes que normalmente vocês têm, e eu até falei delas aqui. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha colocado aqui no script, e foi justamente os 3 exemplos que eu dei lá no início. Aqueles exemplos nem estavam aqui. Mas olha como isso é real. Aqui eu trago as 3 inseguranças mais fortes que vocês me trazem. Os exemplos que eu dei lá são de coisas que eu lembrei de pessoas que eu atendo e justamente fecha com o que eu vou trazer aqui agora. Quais são as 3 maiores inseguranças? Medo de se expor, medo de cobrar e de cobrar mais caro e medo de não entregar resultado.
E a gente, inclusive, já destrinchou cada uma delas aqui. Quem tá aqui comigo, me fala. Ficou claro o que tu precisa fazer para tu te tornar uma mulher, uma profissional mais segura? Fala aí pra mim. Gente, coragem não é não ter medo. Coragem é quando a gente faz as coisas apesar do medo. É como eu falei pra vocês, não é não tremer a perna, é subir no palco mesmo com a perna tremendo e ir lá fazer o que tu tem pra fazer. É isso aí, né, Lu? Ficou claro, só colocar em prática. E, gente, inclusive muito bom o comentário da Lu. O colocar em prática, gente, não pensem que vocês vão a partir de hoje abrir aqui o Instagram e fazer uma live. Podem fazer? Podem, eu apoio vocês. Mas vocês podem começar de forma gradual, sabe? A gente não pode extravasar, mas a gente tem que começar. Então, começa. Quando eu falo entrar em movimento, é de fato entrar em movimento. E aí tu vai aumentando esse movimento. Quanto mais tu treina, mais segura tu vai ficando, mais tu consegue avançar. Tu não precisa começar fazendo uma live de 1 hora. Abre uma live para falar 10 minutinhos aí, traz uma reflexão, sabe? Mas te coloque em movimento. Finaliza. Deixa salva se tu tiver coragem. Se não, nem deixa salva. Mas aí amanhã tu vai lá e faz de novo. Aí tu pensa, hoje eu acho que eu já me sei melhor. Vou deixar gravado. E aí tu vai aumentando a frequência, tu vai aumentando o tempo até de conversa ali na live com as pessoas. Sabe? Vai botando o pé na água. Antes de botar o pé, tu não sabe se a água tá gelada, se tá quente, se tá boa. Tu precisa colocar o pé na água e ir sentindo. E aí, conforme tu vai sentindo, tu vai avançando. Aí tu vai entrando um pouco mais, tu bota o pé, vê a temperatura. Aí tu entra com os 2 pés. Aí tu começa a caminhar dentro da água e vai indo pra ver até onde a profundidade dela vai. Não precisa ir direto pular lá na parte mais funda. Não precisa. Mas tu precisa entrar em movimento e ir sentindo. E ir te conhecendo. Gente, quando eu comecei a fazer live, eu queria muito fazer live porque eu queria muito trazer para as pessoas o meu conhecimento. Eu queria ajudar pessoas com o que eu já vivi, com os atendimentos que eu já tinha feito. Eu queria ajudar pessoas de fato. Eu queria contar coisas que eu sabia, que lá atrás eu não sabia e ninguém me falou. Eu queria de fato trazer para as pessoas isso. Isso era muito forte para mim. Eu não pensei que em algum momento eu ia amar fazer live, porque de fato era muito desconfortável para mim lá no início. Hoje eu posso dizer que eu amo, eu adoro fazer live. A coisa que eu mais gosto é de estar aqui e trazer, sabe, para vocês pensarem, para vocês aprenderem, para vocês fazerem também essa troca comigo, porque muitas vão lá no meu direct depois e me contam o que elas já fizeram, me agradecem por ter uma visão que talvez não tinha antes. E por isso que eu gosto muito de trazer aqui exemplos das coisas que acontecem comigo e com as pessoas que eu atendo. Por quê? Pra te entender que não é contigo que isso acontece com todo mundo. Aconteceu com outras mulheres, aconteceu com outras profissionais, aconteceu comigo que tô falando aqui contigo. Então tu não está sozinha e tu não tem problema nenhum contigo. Muito pelo contrário. Tu tá no lugar certo, aonde tu vai entender que não é culpa tua, mas, puxando o gancho da live de ontem, é tua responsabilidade resolver qualquer questão que tu tenha aí na tua vida. Inclusive, quem não assistiu a live de ontem, recomendo que assista. Certo, minha gente? Eu desejo de coração que esse conteúdo tenha feito diferença aí
no teu dia, na tua semana, no teu mês e consequentemente aí pro próximo ano, porque a gente tá agora a menos de um mês pro ano acabar. E talvez a tua insegurança esteja aí te prendendo, te limitando, te paralisando. E eu não quero mais que isso seja a sua realidade. E é por isso também que, dia 20 de dezembro, a gente vai ter uma imersão. Eu quero que tu venha junto comigo nessa imersão. O que a gente vai fazer? Vai ser um dia inteirinho que a gente vai passar juntas. Vai ser num sábado, dia 20 de dezembro. E a gente pela manhã vai trabalhar todas as questões que estão aí travando e bloqueando os seus resultados. Principalmente, muito forte, a gente vai trabalhar a parte de desbloqueio financeiro. Mas a gente vai trabalhar todas as áreas ali também. Não só o financeiro, mas a gente vai pegar bem forte nesse. E à tarde, depois de desbloquear tudo isso, de trazer percepções, um caminho, a gente vai estruturar juntas as metas para 2026. Mas não é listar metas soltas, tá? Eu vou trazer uma estrutura de janeiro até dezembro de 2026 para vocês estruturarem o ano todinho. Então serão metas claras e possíveis para vocês de fato, mês a mês, alcançar as metas de vocês, visualizar as metas de vocês, ajustar o que for preciso e ir para o próximo mês. Então, gente, vai valer muito a pena. Quem quer participar da imersão, precisa ou coloca aqui abaixo da gravação da live que eu vou deixar salva, digita ali 2026. Ou pode me chamar lá no meu direct e me pedir informações que eu vou explicar como vocês podem fazer para participar dessa imersão, que vai ser de fato incrível, transformadora e qual que é a ideia dela? Concordam comigo que todo ano o ano vira, o calendário vira, a agenda vira e tu continua no mesmo lugar vivendo muitas vezes lá no que te prende ao passado? Essa imersão vai ser justamente para fazer com que essa virada seja ao contrário esse ano. Não é o ano que vai virar, não é o calendário. Ele também vai, mas tu vai virar, tu vai entrar o ano transformada e fazer de fato com que 2026 seja diferente. Não porque o ano virou, não porque o calendário virou, porque tu virou, porque tua chave virou, porque tu te transformou e porque tu tem clareza de cada passo que tu precisa dar para ter resultados diferentes. Tá bom, minhas lindas, maravilhosas? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E amanhã estamos juntas aqui de novo.